Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Oi pessoal, estamos aqui novamente para estudarmos juntos, né? Porque eu estudo aqui para mim e ao compartilhar aqui, talvez eu ajude você também aí. Nós estamos estudando aqui nessa playlist Direito Civil, estamos falando sobre a posse, né? Temos outros 2 vídeos anteriores falando sobre a posse, conceitos, características, a forma de se adquirir a posse, a forma de perder a posse, certo? E agora nós vamos ver os efeitos da posse. Vamos ver que com a tomada da posse, o que acontece? Qual é a consequência? Quais são os efeitos? Desde já agradeço você me acompanhar nesse vídeo e já peço desculpas porque o meu vídeo é caseiro, sem produção nenhuma, sem edição nenhuma. Faço trancadinho aqui no meu quarto e hoje meus vizinhos estão reunidos aqui no quintal, na churrasqueira, e estão assim, digamos, empolgados. Então pode ser que de vez em quando saia um grito, uma risada, uma gargalhada. Infelizmente eu não posso deixar de gravar porque eu preciso estudar para as provas que se aproximam. Então desde já eu peço escusas caso saia aí um barulho no fundo. Eu não tenho habilidade, né? O meu intuito aqui é só estudar mesmo e acabar compartilhando a pedidos de alguns colegas, né? Mas se sair aí um grito, não se assustem, tá? São meus vizinhos empolgados. Vamos lá, vamos ao que interessa. Efeitos da posse. A posse, assim que ela nasce, como nós vimos no vídeo anterior, né? Assim que ela se adquire a posse, assim que ela nasce, ela modifica o mundo fático, ela modifica a realidade desse possuidor e dos envolvidos nessa posse, gerando então uma série de conflitos, uma série de efeitos jurídicos. Haja concentração, né? Então, a posse ao nascer, quais são os efeitos, quais são essas consequências que surgem? Em especial, nós vamos tratar de 4 aqui, como eu já disse, a doutrina ela é ampla, e o que eu passo aqui é o conteúdo que eu aprendi em sala com os meus professores. Então, nós temos 4 efeitos de posse, vamos ver um a um, paciência, bastante assunto, tá? Bastante informação. 4. Quais são? Primeiro, a possibilidade de sua proteção. Proteção de quem? Da posse, pelo uso da autotutela ou pelas ações possessórias. Nós vamos falar especificamente das ações possessórias como forma de proteção da posse. Por quê? A autotutela é uma exceção e ela, em tese, ela seria proibida, né? A autotutela seria a proteção por si só, de alguma maneira, aí, com violência ou não. Nós vamos tratar do que está na lei, no caso, são as ações possessórias como forma de proteção dessa posse. Qual o outro efeito? A relação dos frutos produzidos por essa posse, né? Então, com a posse, surgem frutos, tá? Produzidos pela coisa com o antigo e o novo possuidor. O que mais? Um terceiro efeito é a relação da responsabilidade. A responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa. E o último efeito, as benfeitorias realizadas na coisa. Então, as benfeitorias realizadas nas coisas também é um efeito da posse, tá bom? Então, vamos um a um, com calma, tranquilinho. Abra seu Código Civil, se necessário não, é necessário. Então, a proteção da posse está prevista no artigo 1210 do Código Civil, e o artigo diz o seguinte: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. A gente lê, assim, essas coisas nos primeiros semestres, a gente não tem nada, né? Ou quase nada. Chega um momento que de tanto ler, de tanto ter contato com o direito, a gente começa a entender. O que significa isso? Bom, existem tipos de ataque à posse, tá bom?
Quais são esses tipos de ataque? Então, o cidadão, a pessoa tem lá a posse, né? O indivíduo tem lá a posse, e essa posse, ela pode ser atacada. E esse ataque pode se dar de certas maneiras. Quais? Pode ser um esbulho, pode ser uma turbação e pode ser uma ameaça, tá? Uma violência ali iminente perante a posse. Então, se for um esbulho, existe um tipo de ação. Se for uma turbação, outro tipo, a ameaça, mesma coisa. Então, é disso que a gente vai começar falando aqui, tá? Então, o esbulho, o primeiro, que tá lá no artigo 1210, tá bom? Se a posse sofrer um esbulho, ou seja, quando houver o desapossamento total da posse, caberá a ação de reintegração da posse. Então, o que é o esbulho? É a tomada total, certo? Quando houver o desapossamento total da posse. Cabe o quê? Cabe a ação de reintegração da posse. Desde que haja logo, tá? Grifa o logo. Poderá o possuidor esbulhado, ou seja, de quem foi tomada a coisa, o bem, e usando de suas próprias forças, tentar restituir-se na posse. Então, é permitido o desforço imediato, ou seja, ele pode repelir esse ataque usando suas forças, desde que seja logo, seja rápido. Não adianta passar um dia, tantas horas, que aí essa força, digamos assim, esse desforço, não pode, tá? Então, esse termo logo é interpretado pela doutrina e pela jurisprudência de 3 formas diferentes. O logo é assim. Os primeiros defendem que esse logo é sinônimo de imediato, ou seja, os atos de recuperação devem ser praticados assim que o esbulho foi conhecido. Então, assim que o possuidor tiver ciência desse ataque de desapossamento total da posse, ele pode, então, a lei o permite, então, esse desforço imediato, repelir essa tentativa, essa ameaça, tá bom? Então, parte da jurisprudência entende que esse logo é o imediato, assim que o esbulhado tomar ciência do ataque, tá bom? A segunda tese na doutrina e na jurisprudência defende que esse logo se caracteriza se os atos forem praticados em até 5 dias, que é o prazo previsto no CPC para situações em que não haja prazo estabelecido. O CPC tem uma regra que quando não há prazo estabelecido para qualquer procedimento, se toma 5 dias. Então, uma parte da jurisprudência, nos operadores do direito, entende que esse logo, tá? Esse logo seria 5 dias, tá? E, por fim, tem uma teoria ainda que corresponde à posse nova, que nós já estudamos em vídeo anterior, que o que é a posse nova? Existe a posse nova e a posse velha. A nova é até um ano e um dia. Se for uma posse, se o esbulho foi de 1 ano e 1 dia, ainda assim, esse possuidor pode usar de desforço na tentativa de reintegração da posse, tá bom? Então, o esbulho é aquele ataque quando houver o desapossamento total e cabe, então, a ação de reintegração da posse e o desforço imediato. O segundo ataque, previsto aí no Código Civil, é a turbação. A turbação da posse ocorre quando há um empecilho ou perda total da posse. No caso de turbação, a ação cabível é a ação de manutenção da posse. Então, vai haver um empecilho, né? Não desapossamento total, como no esbulho, mas um empecilho que comece a conflitar essa posse, tá? Então, é permitido aqui também o desforço imediato nessa resistência nos moldes do esbulho, tá? Então, esbulho e turbação, tá? Para o esbulho, a ação que cabe é reintegração da posse e para a turbação é a manutenção da posse. Vou tomar um gole de água.
Vou cortar aqui. Tomei o meu líquido e aí vamos voltar aqui. Então, já passamos por esbulho e turbação. Então, eu percebi que eu falei na turbação que é a perda total. Não é, né, gente? Me perdoe, é a perda parcial. Então, o esbulho é a perda total da posse e a turbação a perda parcial, tá? Então, mais uma vez, no esbulho, a ação que vai se entrar, que vai se impetrar, que vai se propor é a reintegração da posse e na turbação a manutenção da posse. Ambos permitem o desforço imediato, tá? O terceiro ataque é a ameaça, tá? Então, se houver uma ameaça de esbulho, então é só ameaça, na verdade não se tomou nem total nem parcialmente a coisa, mas se houver uma ameaça, é cabível a ação que se chama interdito proibitório. Interdito proibitório que consiste em uma ordem para cessar a ameaça. E aí, pessoal, é importante. No interdito proibitório, na ameaça, não cabe o desforço imediato, tá? Não cabe essa coisa de se repelir a posse, tá? O ataque à posse, tá? Que não cabe. E esse desforço imediato, gente, ele é nos limites necessários. O cara não pode chegar matando, tá? Existe um limite. Ele pode até fazer a resistência ali com o desforço imediato. Ele não pode ultrapassar digamos, o aceitável, tá? Então, ameaça. E por fim, perdão, não é um ataque, mas também é previsto no artigo 538 do Código de Processo Civil o termo imissão na posse. Então, quando se tratar de primeira posse, como no caso de arrematação em leilão, então você usa a imissão na posse. Então, realizado o leilão, você arremata, né, o bem, a coisa, e aí, então você tem a imissão na posse. Então, olha o que diz o 538 do CPC. Não cumprida a obrigação de entregar a coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor. Então, você arrematou o bem e o antigo possuidor que perdeu não entrega. Então, entra aí com a busca e apreensão e a emissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel, que tem aí diferenças, né? Tema lá do processo civil. Então, retomando, no que se refere à proteção da posse que nós temos 3 tipos de ataque. Para cada ataque, nós temos um tipo de ação, tipo de defesa jurídica, e sendo que em alguns cabem a defesa física, o desforço imediato. Quais são os ataques? O esbulho, a turbação e a ameaça. No esbulho cabe reintegração da posse, na turbação cabe manutenção na posse e em ambos o desforço imediato. Na ameaça, né, na violência iminente, cabe o interdito proibitório, que não cabe desforço imediato, e nós temos, além dos 3 ataques, nós temos a emissão na posse, por exemplo, para os casos de leilão. E aí nós temos algumas observações ainda em relação à proteção da posse. Nós temos que na ação possessória, que é o quê? A reintegração da posse, a manutenção da posse, o interdito proibitório, tá? Na ação possessória é possível cumular com a reparação de danos. Então, você pede a reintegração, ou você pede a manutenção ou interdito proibitório e pede também a reparação de danos, caso haja danos na sua coisa, no seu bem aí, na sua posse. O que mais? Pelo princípio da fungibilidade das medidas possessórias, o juiz pode receber a ação adequando-a para a realidade dos fatos, inclusive no que diz respeito aos pedidos. O que é isso, senhores? Na verdade, eu tinha que entrar com esbulho, eu entrei com turbação. Em vez de eu reclamar o esbulho, né? Eu entrei com a ação eu tinha que entrar com a reintegração da posse, porque era esbulho. E eu entrei com a manutenção da posse, que é em caso de turbação. Pelo princípio da fungibilidade, o juiz pode acertar a ação, porque quando você faz a petição inicial, você põe o nome da ação, certo? Então, se for o esbulho, o desapossamento total, você coloca lá que a ação é de reintegração. Se for uma
um desapossamento parcial, a ação que você pede é a manutenção. E você pode trocar. Ou, sei lá, pensa assim, começou como um desapossamento parcial e eu entrei com a manutenção, só que no meio do caminho, até eu protocolizar e tudo, virou um esbulho. O juiz pode, então, acolher essa ação, mesmo com o pedido aí, o nome trocado, tá? É pelo princípio da fungibilidade. Que mais? Nas ações possessórias, não obsta a manutenção ou reintegração da posse à alegação de propriedade. Isso está no parágrafo 2º do artigo 1210. Ou seja, nas ações possessórias não se impede, tá, de pedir a manutenção e reintegração da posse à alegação de propriedade. E por fim, se tiver mais de uma pessoa alegando a posse, que pode acontecer, e essa posse for nova como regra, então tem duas pessoas aí dizendo, não, a posse é minha. Se a posse for nova, como regra, o juiz concede liminar. Ele pode, que a nova, lembra? Do tipo de nova e velha? 1 ano e 1 dia, se ela for nova, ele pode dar liminar. Se for velha, não concede a liminar como regra. Então, eu estou brigando pela posse e tem 1 ano, menos de 1 ano e 1 dia. O juiz pode me conceder a liminar e me devolver. Mas se tiver mais de 1 ano e 1 dia, ele não pode conceder a liminar e essa ação vai correr pelo prazo normal, tá? Previsto em lei. Então, é isso. Se a posse for nova, o juiz pode conceder essa liminar e me reintegrar já. Então, essas são as características e o que a gente tinha para falar em relação à proteção da propriedade. Beleza? Agora eu vou tomar mais uma água e nós vamos falar dos frutos que são gerados pela posse. Bom, nós estamos falando dos efeitos da posse. Já passamos pela proteção da posse, agora vamos falar dos frutos, né? Então, você tem a posse e dessa posse podem surgir frutos. Pensem em frutos mesmo, né? Você tem lá uma árvore e dessa árvore surgem frutos. Então, a mesma coisa, a posse dela surgem algumas coisas. Bom, então, a pessoa que tem a posse da coisa pode ter, então, esses frutos. E aqui nós temos, deixa eu ver, 5 tipos de frutos. Nós temos os frutos pendentes, os frutos colhidos, os frutos consumidos, os frutos percipiendos e os frutos colhidos por antecipação. Então, imagine aí uma fruta. Eu vou imaginar a fruta que eu mais gosto, que é morango. Então, imagine a fruta. Ela pode ser pendente, colhida, consumida, percipiendo e colhida por antecipação. Calma que a gente já vê uma a uma, tá? E aqui é importante, vai ter diferença nessa colheita se for uma colheita de boa fé ou de má fé, tá? Sugiro que vocês anotem ou tenham uma tabelinha ou estejam no seu caderno, no seu resumo, porque aqui tem que decorar, não tem jeito. Ou tentar assimilar de alguma maneira. Eu falo para poder fixar. Os frutos pendentes, tá? Em relação aos frutos pendentes, se o possuidor estiver de boa ou de má fé, no caso de frutos pendentes, ele terá que restituir esses frutos. Então, fruto pendente. O que seria pendente? Os que vão nascer? É isso, os que vão nascer. Então, se o possuidor tiver, tanto faz, boa ou má fé, para os frutos pendentes que ainda vão acontecer, ele tem que restituir esses frutos ao possuidor, tá? Na alteração da posse. Mas ele vai ter direito à restituição das despesas que teve para gerar esses frutos. Então, vamos pensar num exemplo, aluguel a vencer. Então, eu estava na posse, sei lá, da casa. E eu tenho que devolver a casa e tinha aluguel a vencer, certo? Então, eu vou ter que restituir esses aluguéis e vou ter direito à indenização, à restituição, na verdade, não é indenização, das despesas que eu tive para gerar os frutos. Deu para entender? Então, tanto faz boa fé ou má fé, se tem coisa pendente,
a vencer, então pendente, lembra no vencer? Então, tanto de boa fé quanto de má fé, a ação é a mesma. Vai ter que restituir as despesas, tá bom? Então, se o possuidor estiver de boa ou má fé, no caso de frutos pendentes, ele terá que restituir esses frutos, mas tem direito à restituição das despesas, tá? Ele restitui os frutos, mas tem direito à restituição das despesas que ele teve para gerar esses frutos, tá bom? Então, a gente pensa no aluguel a vencer. Agora, pense no fruto colhido. Ó, meu morango que eu colhi. Então, eu estava pensando no que ia nascer, nos pendentes, que dava direito, então, no caso de boa fé ou má fé, à restituição dos frutos e a restituição das despesas, então, geradas para a produção desse fruto. Agora, os frutos colhidos, pensa no aluguel que já passou. Nos pendentes, a gente estava pensando no aluguel que ia vencer. Nos colhidos, o aluguel que já foi pago, que já foi, que o possuidor já recebeu. Então, os frutos já colhidos, no caso de boa fé, tá? De boa fé, poderão ser mantidos com o possuidor. Agora, se os frutos forem colhidos de má fé, então, assim, eu tava na posse, né? E aí eu exigi o pagamento do aluguel antecipado, sabendo que eu ia perder a posse. Então, eu tô de má fé. Então, eu vou ter que devolver, tá bom? Então, se for de boa fé, o fruto colhido, ok, ele pode permanecer com o possuidor, mas se for de má fé, tem que ser restituído. O que mais? Gente, o tempo tá muito seco, precisa chover. Dá licença, é só um tomado líquido. Eu não vou, porque toda hora eu preciso cortar o vídeo para tomar água e aí fica picotado. Então eu vou tomar meu líquido aqui, minha água, o que for, pra não ficar com essa arranha na garganta, né? Então, vimos frutos pendentes e frutos colhidos. Agora, os frutos consumidos. Já gastei o dinheiro do aluguel. Se já gastou dinheiro do aluguel, então, no que diz respeito aos frutos consumidos, come o morango. Se o possuidor estiver de boa fé, nenhuma ação ou consequência se dará. Mas vai ter que provar que ele está de boa fé. Mas se o possuidor estiver de má fé, ele deverá pagar a indenização ao reivindicante. Então, eu tô brincando pela posse, a posse é minha, tá com ele já recebeu o aluguel e agora ele de má fé já gastou o dinheiro, ele vai ter que me indenizar, tá? Então, frutos consumidos, se for de boa fé, ok, não tem efeito, mas se for de má fé, precisa ser indenizado. E os frutos percipientes, Marta? Se perdeu porque não foi consumido, tá bom? Deixei estragar o morango. Então, por exemplo, no caso que a gente está pensando no aluguel, o aluguel prescrito. Prescreveu o prazo, eu bobeei, não cobrei, prescreveu. Então, os frutos percipiendos, veja, ele não foi consumido como anterior, tá? Ele se perdeu, digamos assim, tá? Se perdeu porque ele não foi consumido. Então, os frutos percipiendos, que são aqueles que deveriam ter sido colhidos, mas não foram oportunamente, como o morango que se estragou no pé, ou o aluguel prescrito, né, trazendo mais para o mundo fático, terão uma solução idêntica aos frutos consumidos. E o que eram os frutos consumidos? Se for de boa fé, não tem efeito. Perdeu porque vacilou, tal, de boa fé. Agora, se for de má fé, ele precisa ser indenizado. E, por fim, nós temos os frutos colhidos por antecipação. Então, pensa no aluguel adiantado, né? O aluguel adiantado. O aluguel adiantado ou o morango que não estava pronto para colher. Então, se os frutos forem colhidos por antecipação, o possuidor, tanto no caso de boa fé ou de má fé, terá de restituir esses frutos, mas poderá cobrar as despesas que teve para gerar os frutos. No meu caso do morango, a semente que eu comprei, eu vou querer a restituição, tá? Então, se for um aluguel adiantado, se for de boa fé,
restitui, e nos dois são iguais, tá? De boa ou de má fé. Restitui-se o valor, porque foi colhido adiantado, não era para colher adiantado, certo? Foi colhido adiantado, então, tanto no caso de boa fé ou de má fé, vai ter que se restituir esses frutos, mas pode cobrar aí as despesas que teve que gerar os frutos. Então, a gente vai encerrar aqui, tá? Porque ainda tem mais dois efeitos, pro vídeo não ficar muito longo, nós estamos vendo os efeitos da posse. Então, estamos fechando aqui com os frutos da posse, tá? Aquilo que é gerado com a posse. Então, nós estamos vendo aqui os frutos, nós vimos os 5 frutos, os pendentes, os colhidos, os consumidos, os percipiendos e os colhidos por antecipação, tá? E aí vai diferenciar se for de boa fé ou de má fé, tá bom? Estuda, galera, que isso aqui é meio que decoreba. Apesar que, assim, tem uma certa lógica, né? Então, o pendente, o aluguel que vai vencer, então, tem que ser restituído e as despesas também. Mas, por exemplo, os colhidos, se for de boa fé, mantém, né, com o possuidor. Se for de má fé, tem que restituir. O consumido e os percipiendos, se for de boa fé, né, os consumidos ou os que acabou deixando se perder, se for de boa fé, então não há ação nenhuma, mas se for de má fé, precisam ser indenizados. E os colhidos por antecipação, tanto de boa ou má fé, precisa se restituir e pode acontecer aí o que? A restituição também das despesas, tá bom? Então, a gente fecha aqui, depois nós vamos ver nós vamos ver a responsabilidade produzida pela posse e as benfeitorias que podem ser feitas pela posse. Então, eu te espero lá no próximo vídeo.